se o major Ângelo Denicoli integrava aquela ala mais radical a que ele fez referência logo no início do depoimento. Como era essa atuação do major e se ele tinha contato com o argentino Fernando Serimedo, né, se ele fornecia e trocava material com ele sobre urnas eletrônicas. E eu não lembro se eu coloquei ele no grupo daquele, mas ele fazia um trabalho técnico, né? Ele recebia essas informações que eram depuradas e trabalhava ela matematicamente, né? Agora, eu não posso confirmar qual era o tipo de contato e se ele passava as informações para o argentino. Mas, de maneira geral, ele era um elemento técnico, teve pouco contato com o presidente, né? E teve algum contato com o presidente, mas pouco. E ele não fazia um trabalho político, ele fazia um trabalho mais técnico de depuração de números, né? Dentro dessa busca aí por encontrar uma fraude nas urnas. Senhor, foram encontrados nos dispositivos eletrônicos apreendidos da testemunha registros fotográficos de uma versão de um desses decretos, que seria o de quebra da ordem de normalidade. E o arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto funcional, apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições de 2022, falava em decretação de estado de sítio, deflagração de operação da garantia da lei e da ordem. E a última página dessa minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositadamente ocultava as provisões finais. Eu gostaria de saber da testemunha se ela se recorda desses registros fotográficos, se foi a testemunha quem registrou essas fotografias, ou se ele recebeu de alguém, quem enviou, e o que constava dessas previsões que foram tapadas com o papel. Por favor. Sim, senhor. Inclusive, esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado. Né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebi um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância, né? E deixava para o final do dia, para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, nesse documento. Né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que o que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler. Né? Eu lia no WhatsApp web e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou, e realmente era um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... Né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém. Né. Se o senhor sabe, tem conhecimento do que foi tapado, não, se foi o senhor que... Não fui eu que tapei, eu já recebi esse documento, o que eu recebi não foi em PDF, eu recebi já em foto, naquele jeito. Né? Porque aí eu jogava o meu outro celular e abria no computador, eu lembro que foi quase 11 horas da noite, bem tarde, para ver o que era. Mas eu não sei, eu não me lembro realmente quem mandou, porque como eu já falei anteriormente, né, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Né? Igual a essas, realmente teve várias, passavam várias por ali. Dicas, sugestão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Então, digamos que era algo quase que normal. Você recebeu um monte de coisa e a gente não dava bola, porque eu não ia nunca levar um negócio desse para o presidente. Porque a testemunha chegou a afirmar que o general Mário Fernandes atuava de forma mais ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Está no termo de depoimento da testemunha. Eu gostaria de indagar da testemunha como que o general Mário Fernandes atuava para convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Entendeu? A questão, quais as condutas que levaram a essa afirmação do senhor? Sim, senhor. Ele estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente no meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito... como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Então isso até todos os grupos de WhatsApp militares, né, a gente estava acompanhando por causa disso, porque ele escrevia texto, falava com o general, achava que tinha que fazer uma coisa, estava sempre querendo falar com o general Frei Gomes, queria falar com o general Arruda, tem que fazer, isso era desconhecimento quase que público no meio das Forças Armadas. Né? Mas... exatamente o que tinha que fazer, radical, o que o procurador para esclarecer, exatamente o que? Sim, senhor. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto. Né? E aí formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer. Né? Ok. Mas nunca com ações concretas, do tipo, temos que prender fulano, temos que fazer... Era sempre, o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto, ou para que apoiem o presidente na assinatura do decreto. Perfeito. Senhor ministro relator, eu gostaria de ouvir do réu colaborador se o então presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir na Comissão de Transparência Eleitoral organizada pelo ministro da Defesa, se ele fez, de que forma, se ele tentou interferir no conteúdo do relatório final da comissão para que constassem informações sobre vulnerabilidades. Isso porque... essa é a minha pergunta. Por favor.
como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então houve nesse período essa discussão de como esse documento deveria sair, né, e que no final saiu meio termo, nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como efetivamente o presidente gostaria. Então, Antônio, basicamente para isso, o senhor também, respondendo para mim, disse que saiu no meio termo, nem como o ministro Paulo Sérgio queria, nem como o presidente queria. E o senhor disse que o ministro Paulo Sérgio queria mais jurídico, mais técnico. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro queria mais político. O que seria o mais técnico e o mais político? De certa forma, o mais técnico foi a conclusão dos militares que estavam na comissão, né, dizendo que não foi encontrado fraude nenhuma, né? E o presidente queria que não tivesse só isso, mas que tivesse, por exemplo, talvez as denúncias que foram levantadas, coisas que robustecessem mais para dizer que poderia ter havido fraude, né, para dar uma conotação que teria havido fraude nas eleições. E no final me parece que o meio termo foi de dizer que não foi possível auditar, né, não foi possível confirmar, alguma coisa assim nesse meio termo. Então, essa foi exatamente a minha questão, porque no seu depoimento no dia 21, o senhor diz que depois do envio do relatório pelo Ministério da Defesa e da nota do TSE, houve gestão do então presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Paulo Sérgio acabou editando uma nota dizendo: olha, não encontrou nada, mas poderia, também não podemos afirmar que nada pode ser encontrado. Sim, então teve esse segundo momento também. Teve, sim, senhor. Okay. Muito bem. Senhor ministro Alexandre de Moraes, eu tinha uma outra pergunta sobre a nota emitida pelos comandantes das Forças Armadas em 11 de novembro de 2022. O réu colaborador disse recordar, quando ele se manifestou na colaboração, que os comandantes das três forças assinaram uma nota, está entre aspas, eu estou citando o que estava dito, os comandantes das três forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber se o réu poderia esclarecer melhor esse fato, como se deu essa ordem do então presidente da República. Então, o senhor confirma isso? Assim, eu não presenciei explicitamente essa ordem ser emitida. Eu não vi essa ordem, ele pegando o telefone e ligando. Mas tinha-se o entendimento ali que as Forças Armadas tinham que dar apoio para aqueles manifestantes que estavam lá. Então foi nesse sentido, mas essa ordem explícita dessa forma, eu não presenciei. Se houve, eu não presenciei, mas tinha-se o entendimento, até nas conversas que se tinha, que tinham que apoiar os manifestantes ali na frente dos quartéis. A minha pergunta se dá, senhor relator, porque no testemunho anterior ele dizia que essa nota tinha saído por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu gostaria de saber é como que ele afirma, de que forma ele chegou a essa conclusão de que essa ordem tinha sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, então eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Se ele de alguma forma, senhor relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse tempo. Sim, é porque o senhor disse isso no depoimento no dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Bolsonaro. Sim, senhor, foi uma dedução, né, baseada no contexto que a gente estava vivendo e presenciando, né, de não desmobilização, né, e que as Forças Armadas apoiassem, de certa forma, né, os manifestantes que estavam ali. Que foi o que as Forças Armadas fizeram. Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, que eu digo, não no que eles pediam, mas, né, mantiveram eles ali em segurança. Eu gostaria, senhor relator, de perguntar ao réu colaborador se havia integrantes das forças especiais infiltrados nos campamentos montados após o resultado das eleições. Os chamados kits pretos, né? Havia? O que a gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares, forças especiais, militares de inteligência ali fazendo levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações, né, e isso é uma coisa muito comum os militares fazerem, né, tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né, para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né, quais são os seus objetivos, né, isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as forças especiais. As forças especiais, então, elas têm essa função de inteligência, exclusivamente essa? Essa questão do doutor Procurador-Geral é exatamente isso. As forças especiais, e o senhor, salvo engano, no final do governo,
terminando o governo, ele assumiu o comando Sim, em Goiás das Forças Especiais. Na verdade, do Batalhão de Ações de Comandos. Do batalhão, um pouco mas dentro diferente. das Forças Especiais. Dentro das operações especiais. Elas têm essa função de inteligência também? Tem, sim, senhor. Senhor ministro relator, sobre a ida do general Estevão Carlos Teófilo ao Palácio da Alvorada no dia 9 de novembro de 2022. Eu gostaria de saber se foi o réu colaborador quem o convidou para essa reunião e se ele o fez a pedido do ex-presidente da República. Eu aproveito para completar, se só houve uma reunião entre o general Teófilo e o então presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor. Isso, que eu me recordo bem, só teve uma reunião, foi a pedido do presidente, inclusive consta das minhas mensagens para o general Freire Gomes, e eu acionei o ajudante de ordem, o secretário, o assistente secretário do general Teófilo, né, que era esqueci o nome do coronel. Então eu informei para o general Freire Gomes que o presidente gostaria de falar com o general Teófilo, e com o positivo do general Freire Gomes, eu fiz o contato com o assistente do general Teófilo, que marcou a reunião dos dois. Senhor relator, eu gostaria de saber se o réu colaborador sabe qual foi a pauta dessa reunião, se o ex-presidente apresentou minuta do decreto ao general Estevão Carlos Teófilo. Não, eu desconheço, ministro, eu não participei da reunião. Saber se O senhor sabe mais ou menos quanto tempo durou a reunião? Aproximadamente? Você recorda? Se não se recordar, Não me recordo, realmente eu não me recordo. Nesse dia, senhor ministro relator, o réu colaborador trocou mensagens com o tenente-coronel Correia Neto sobre o andamento da reunião. Ao ser indagado sobre o resultado da reunião, se tinha sido positivo, o réu colaborador esclareceu que o encontro ainda não havia terminado. E disse, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que ele quis dizer nessa conversa, como é que ele soube do resultado da reunião e o que o general Teófilo queria fazer. O que o presidente assinaria, o que o presidente assinaria seria esse decreto de golpe de Estado. Esclareça, porque a questão do doutor Procurador-Geral é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens. E disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, nem alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade. Né? Então, para que alguma coisa fosse feita, deveria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados. Né? Então era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, Teófilo disse que se o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens do decreto. Não, o Exército ia cumprir. Ele disse isso. Que o Exército ia cumprir. Como o senhor ficou sabendo que ele disse isso? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Bom, agora, a respeito da colaboração premiada, senhor relator, o réu colaborador disse que se retirou da reunião com Rafael de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Braga Neto. Ele se retirou da reunião, e aí vem aspas, quando os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. Isso foi feito um depoimento aqui no Supremo. Eu gostaria de saber se a testemunha confirma isso. Confirmo, por favor. Confirmo, senhor. Então, senhor ministro relator, você posso concluir que o réu colaborador sabia que seriam operacionalizadas ações voltadas ao caos social. E eu gostaria de saber se ele reportou ao presidente da República essa reunião. Essa complementação, o senhor Coronel Cid, até uma questão que eu fiz anteriormente, que o senhor disse que teria saído porque tinha um compromisso, preparar o lindo, e depois recordado que o senhor mesmo disse que o general Braga Neto já pediu para o senhor sair porque ia começar as questões operacionais para caos social. O senhor confirmou e agora o senhor procurador-geral pede diríamos assim, uma explicitação maior, que eu dividiria em duas. Se chegou a dizer quais seriam essas medidas e se o senhor chegou a comentar com o presidente da República essa reunião do dia 19 e essa conversa com o general Braga Neto. Não, eu não comentei com o presidente, até porque naquele momento, no dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali. Né, ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia de novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional. Era simplesmente
jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né? Falei, mais umas conversas que eu expliquei com o ministro bravateiros, né? Que não vai dar em nada, né? Só tá querendo desabafar, tá querendo reclamar, né? E depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, opa, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Senhor Ministro, eu gostaria de saber se o réu colaborador pode descrever a reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022 na Superquadra Norte 305, Bloco I. Eu queria saber quem participou dessa reunião, quais eram as pautas, os objetivos e as mensagens que foram recolhidas nas investigações revelaram que só militares com informação em forças especiais foram convidados. E eu gostaria de saber do motivo dessa restrição, dessa limitação. Entendeu? A questão pode... Sim, senhor. Primeiro, procurador, no Exército a gente tem vários nichos. A gente tem os forças especiais, a gente tem guerreiros de selva, a gente tem os paraquedistas, né, o pessoal montanha, o educação física, chama de calção preto. Então esses nichos, esses núcleos, normalmente servem muito tempo juntos, criam um vínculo de amizade muito grande. Então é normal que normalmente tem encontros desses núcleos, né, desses cursos que a pessoa faz, ou até da arma, artilharia, infantaria. É muito normal que tenha isso, né? Inclusive, em Brasília, quase todo mês, tinha um dia por mês que os forças especiais se reuniam durante 4, 5 anos, todo mês marcavam uma reunião em algum lugar. Para encontrar, bater papo, né, contar a história. Esse dia especificamente foi aproveitado porque, como estava tendo uma reunião grande em Brasília, vários militares de forças especiais que estavam servindo fora estariam em Brasília nesse dia. Então, aproveitou-se isso aí para fazer uma reunião, para juntar esses amigos. Realmente, muitos ali serviram 10, 15 anos juntos, né, como tenente, capitão, a organização não foi eu que preparei, né, que foi o outro militar que preparou, pegou acho que o salão de festa da casa do pai ali, né, e a gente foi marcado para reunir ali. Então, obviamente, que o que seria conversado e discutido era a conjuntura política do país, né? Isso é normal, isso é óbvio, né? Até porque, o que está acontecendo ali, Cid? Os outros também tinham assistentes generais. Então, a discussão, a conversa, obviamente, ficou numa pauta mais política, né? Mas não teve ata, não teve pauta, não foi uma reunião formal, foi um grupo de amigos. Essa pauta política era exatamente o quê? A questão também de discutir que o presidente eleito não deveria tomar posse, que deveria haver um golpe, uma intervenção militar. Qual exatamente a pauta política dessa? As conversas estavam nesse sentido, os acampamentos estavam pedindo certo, uns falavam, não está pedindo certo, tem que pedir para o Congresso, não tem que estar manifestando frente do quartel. O outro falou, não, tem que manifestar para o quartel mesmo, militar um bando de frouxo, nunca foi assim. Por isso eu digo, muitas conversas que a gente... volta àquela palavra, muita bravata, muita conversa de amigos numa reunião, sentado numa mesa como se fosse uma mesa de bar. Mas não teve ata, não teve reunião, não teve, você vai falar com o teu general isso, você vai falar com o teu comandante isso, vamos tentar mobilizar esse tipo de tropa, vamos fazer esse tipo de ação. Isso não aconteceu nessa reunião. Foi amigos, cada um com a sua opinião, da opinião mais conservadora até a mais radical, né? Isso é uma novidade, que está em várias mensagens, várias trocas de mensagens ali, né? E se tinha um interesse também, porque por mais que nós estivéssemos, eu me coloco na posição também, assessorando uma autoridade, alguns deles estavam com o general com as estrelas, né? Eu estava com o presidente, muitas vezes a gente não tem acesso ao general no tempo da discussão. Mas ele sabe a opinião, o que está acontecendo, o que fala, o que está achando. E aí havia o interesse de todo mundo ali, naquele momento, saber o que estava acontecendo realmente dentro da alvorada, o que o general X estava falando, o que o general Y estava falando, né, para entender o contexto. Até porque muitos ali estavam comandando, estavam na frente do quartel dele um monte de manifestantes, e foi um momento também que não havia uma palavra oficial das Forças Armadas, tirando aquela carta. Né, então ficou um silêncio raro, ninguém sabia o que ia acontecer. E o que estava imperando muito naquele momento eram notícias falsas dentro dos grupos de WhatsApp das mais formas. Saía uma movimentação de oficial, aí diziam que aquela movimentação era porque agora ia acontecer alguma coisa. Diziam, não, o fulano vai fazer alguma coisa agora porque passou tropa no comboio na frente dos manifestantes. E todo mundo ficava sem saber realmente o que estava acontecendo ou não. Então foi muito nesse sentido. Né? Volto a falar, o que reverberava no seio da sociedade em termos de discussão também estava ali no meio dos grupos de discussão das Forças Armadas. Mas ali não houve nenhum tipo de planejamento, ata ou mobilização que pudesse levar a alguma coisa. Até porque eram militares, às vezes, que estavam em funções secundárias no interior do país ou em outros campos que não tinham relevância nenhuma no que estavam fazendo. Senhor Michel, eu gostaria de perguntar a respeito dessa reunião sobre uma mensagem que o réu colaborador passou ao coronel Bernardo Romão Corrêa Neto, e dizia o seguinte: o do Estevão vai estar? Se referindo ao general Teófilo. E ele complementava: ele é o mais importante. Por que a presença do assistente do general Estevão Teófilo era tão importante nessa reunião? E se ele realmente esteve também, poder complementar. Sim, o assistente do general Teófilo esteve na reunião, né? Porque nessas conversas, nessas digamos, boatarias que rolavam, foi exatamente isso, que o general Teófilo era o general que, se fosse dado ordem, ele que faria, ele tomaria a frente das tropas e faria alguma coisa. Então, obviamente, que queria saber realmente o que o general Teófilo estava pensando, né? Via o assistente, que estava próximo dele 24 horas quase por dia. Então tinha esse interesse do próprio grupo que ia reunir, saber o que o general Teófilo realmente estava falando, se aquilo que estava sendo vinculado nos grupos era verdade, né? Então, no meio militar,
havia essa ideia de que se alguém fosse liderar, digamos assim, a execução final do golpe, seria o general Teófilo. Sim, só tinha o general Teófilo, tinha o próprio general, tinha outros generais que o pessoal levantava como se fosse o comandante do exército, ele faria, se fosse, mas ficava muito na linha da especulação e da fake news, né, nas mídias sociais, principalmente nos grupos de militares. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber, já que o assistente do general Teófilo estava presente, o que ele disse sobre a posição do general Teófilo? Por favor. Isso eu me lembro bem que quando eu conversei com o coronel Clécio, não nessa reunião, o general Teófilo sempre foi muito legalista, independente das ideias dele. Tanto que quando eu fui consultar, fui informar ao coronel Clécio da chamada do presidente, a primeira coisa que ele falou assim, o general perguntou se o comandante do exército está sabendo. Então ele não ia fazer nada sem autorização do comandante do exército. Né? Então ele sempre retratou esse posicionamento dele, que era um posicionamento muito legalista, né? Das ações que deveriam ser feitas. Então que ele nunca passaria de alguma forma o comandante do exército ou até mesmo o presidente, em alguma coisa que deveria ser feita.